Criativo nato. Mentor de muitos talentos espalhados pelo mercado. Prêmios não faltam a esse publicitário. E o que não falta também é a admiração de tantos e tantos colegas. Muitas bagagens e histórias para contar. E ele não se nega a contar nenhuma delas. Está no ar o Recontar. Seja muito bem-vindo, Eduardo Axelrod. Olá, tudo bom? Tudo, com a gente tudo ótimo, quero saber se tu tá preparado. Tô preparadíssimo, pode vir. Então vamos lá. E aqui a gente começa do começo. E para começar do começo, a gente já vai lembrar que essa entrevista que tu deu ao perfil ao coletiva.net foi concedida há quase 22 anos atrás. Ela está disponível aqui na descrição desse vídeo, vocês podem clicar lá para conferir. A nossa primeira pergunta é: tu lembra quando tu deu essa entrevista ou a sensação que tu teve quando a matéria foi ao ar? Não, eu não tinha nem ideia que eu tinha dado essa entrevista. É verdade, inclusive quando a gente fez a conversa com o Axel para ele vir participar, ele ficou tentando assim, mas quando que foi? Eu lembrava de uma entrevista que eu tinha dado pro Carlos Redel depois. Não, e o Redel, na verdade, ele até falei isso pro Axel, né, que o Redel trabalha com a gente mais de um período, mas assim, bem depois, né, desses quase 22 anos. Quero dizer que essa entrevista promete, porque é o primeiro entrevistado dessa temporada que não lembra. Não lembra, é verdade. Então, a gente vai lembrar ele, quem ele era há quase 22 anos. O perfil original conta lá, normalmente começa, né? Começou na faculdade de Direito. E na prática, o teu início é do lado de ninguém menos do que Clóvis Duarte. Para quem não sabe, um ícone do nosso jornalismo gaúcho. E tu fazia as vias de jornalista, né? Então, Direito, trabalhava com jornalismo, mas foi a propaganda que te fisgou. Como que acontece isso? Eu, quando estava no colégio, estava totalmente na dúvida, não sabia o que fazer, e caí no Direito. E aí no Direito ficou claro para mim logo que não era para mim. Aquilo era muito chato, não era a minha praia. Aí meus pais conheciam o Clóvis Duarte, e aí ele me propôs um estágio. Ele estava na TV Bandeirantes na época. E aí ele disse, bacana, tu vir fazer um estágio comigo aqui. Ele tinha o programa que era o Comunicação, o programa. Depois virou Câmera 2, mas na época era Comunicação, que era sobre comunicação. Era sobre cinema, sobre propaganda, sobre televisão, coisas que eu adorava. E aí ele disse assim, mas seria interessante tu estar matriculado num curso de propaganda ou de comunicação para poder fazer o estágio, né? Aí eu disse, tá bom. Aí eu fazia um ano que eu tinha feito vestibular só do Direito, eu fiz vestibular de novo, passei, aí eu entrei na FAMEC. E nunca mais Inclusive, saí. estamos gravando na Na FAMEC. FAMEC, exatamente. Como muitos dos nossos entrevistados, eles não só fazem um resgate da sua trajetória desde o perfil, como também tem essa memória afetiva do lugar, né? Exatamente. Bom, Axel, depois dessa passagem, inclusive pela televisão, né, veio o módulo Standard Escala. Até o momento da entrevista, né? Lembrando que a gente está falando de quase 22 anos atrás. E o que mais de marcante aconteceu de lá para cá? De lá para cá, imagina, né? Depois da escala. Agora tu vai ter que falar. Agora vamos fazer um refresh, vamos lá. Essa entrevista aí foi em 2004. Isso. Eu já estava há 12 anos na escala. Uau. Eu fiquei mais 8 anos na escala. Foram 20 na escala. 20 anos de escala. Caramba. Então eu fiquei 20 anos na escala. Aí quando eu saí, eu fui para Competence. Aí eu fiquei 3 anos na Competence. E ao término dos quais eu resolvi sair desse mundo corporativo, de agência. E aí passei a tocar minha carreira sozinho, paralelo, trabalhando diretamente para marcas ou para agências, mas fazendo um trabalho solo. Me juntei com a minha esposa, ela tem uma agência chamada Monday. Então eu trabalho com a Monday, atendendo as pontas, atendendo clientes. A gente faz uma questão muito mais estratégica do que operacional. Então, muito mais uma questão de planejamento e estratégia criativa. Muitas vezes, hoje, as empresas têm equipes dentro das marcas para fazer os trabalhos, tal, tipo house. Então, a gente entrega a parte estratégica, intelectual, e aí eles conseguem desenvolver e fazer desdobramentos internamente. Paralelo a isso, tem um outro trabalho que eu faço, que eu tenho uma plataforma digital de mudanças residenciais. Que é tipo, eu brinco que é uma mistura do Uber com o Tinder. Para mudanças residenciais.
Então é isso. Deu a Porque, tipo assim, definição. tu quer te mudar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, ou de Manaus para Brasília, não interessa. Tu entra na plataforma, tu descreve a mudança, tu diz para onde tu vai, o que tu quer levar, que dia tu vai te mudar, e aí tu recebe orçamentos de empresas de mudança que estão interessadas em orçar aquela tua mudança. Legal. E já faz um tempo, né? 10 anos. Inclusive, 10 Uau! anos. Fechamos já. 10 anos agora esse ano. Uau, eu lembro quando a gente noticiou essa plataforma. É. 10 anos. E além disso, eu tenho um trabalho também que eu faço paralelo, que é um trabalho voluntário, que é um programa de rádio, na FM Cultura. Esse eu Uhum. não ganho nada para fazer, mas todo domingo tem um programa de música, que é um sonho meu. Sempre pode ter. Vamos chegar nesse lugar da música. Vamos chegar nesse lugar da música. Axel, muitas campanhas marcantes aqui em Porto Alegre, especialmente, levam a tua assinatura, né? E desde que tu deu a entrevista original, tu tinha uma certeza que está registrada da seguinte forma. Realizou diversas campanhas importantes, mas as que ele mais gosta são as que, abre aspas para ti, acabam transcendendo a propaganda e fazendo parte da vida das pessoas. Tem alguma campanha que tenha um lugar especial na tua memória, especialmente porque tu percebeu que ela passou a fazer parte da vida das pessoas? Ou algumas, né? Tem várias, mas eu acho que tem duas que foram mais marcantes e que já tinha feito, né, porque eu fiz essa entrevista. Uma foi a do Bibs, né, o chocolatinho da Mag Bauer, que a gente a gente tinha uma página, um anúncio na página de cinema da Zero Hora, que era ser um anúnciozinho bem pequenininho, que era só para dizer Bibs e o escurinho do cinema, que era o slogan do Bibs na época. E aí a gente teve uma ideia na agência de fazer uma tira de quadrinhos onde o Bibs fosse personagem. Uhum. E aí isso era publicado na página de cinema, eram historinhas pro Bibs e o mundo das coisinhas pequenas. Então, era o Bibs e um lápis, o Bibs e um clips, o Bibs e um grão de arroz. E isso começou a crescer e virou um livro. A gente fez tantas tirinhas que editou essas tirinhas num livro. O livro foi lançado na Feira do Livro e foi o livro de quadrinhos mais vendido da feira. Então, quando eu falo em transcender, é isso. Quer dizer, as pessoas estavam indo na Feira do Livro, comprando um livro cheio de anúncios, mas para eles não eram anúncios. Era diversão, era entretenimento. Uma coisa muito antes de a gente começar a falar em conteúdo de marca. Foi uma coisa que aconteceu em 1994. Meu Deus, Nossa. extremamente visionário. Sem saber, né, que estava fazendo o que hoje em dia todas as marcas buscam fazer Aham, conteúdo, tudo mais. aham. Ali a gente fez uma coisa que não tinha esse nome, mas era na prática isso aí. E aí, nesse sentido, isso que tu perguntaste, eram pessoas que estavam comprando anúncios, estavam curtindo anúncios sem perceber que aquilo ali era um anúncio, porque não tinha cara de anúncio, nem espírito de anúncio e nem graça de anúncio, né? Era muito mais engraçado. Tu falasse que tinha 2 campanhas, qual é a A segunda? outra campanha que a gente fez, também foi na mesma época, foi para o Banco Meridional. O banco nem existe mais. E a gente precisava fazer um jingle de final de ano pro banco. Aquilo entrou no dezembro, aquela correria, e a gente criou um jingle. Nos 2 trabalhos eu fiz pro Regis Montanha, que era meu duplo na época, e a gente fez um jingle que era uma mensagem de esperança de fim de ano. Que dizia, se for para esquentar, que seja no sol. Se for para chorar, que seja de rir. E era uma letra toda assim. A gente gravou o jingle foi pro ar na rádio, a gente fez um comercial, e aquilo ficou tão bacana e pegou tanto para as pessoas, que acabou virando a linha de comunicação do banco. Durante os próximos 2 anos, todos os comerciais do banco traziam aquele jingle. E aí, quando a campanha saiu do ar, a música não saiu da cabeça das pessoas. As mães, às vezes, nos pediam a letra para porque meu filho vai morar num outro estado e eu gostaria de dar uma mensagem para ele, que ele levasse, pedir a letra, e assim foi. Anos depois, a gente começou a perceber que essa letra começou a aparecer na internet como autor desconhecido, ou como Mário Quintana, ou como Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Pessoa. E assim até hoje. Há 2 anos no Natal, de alguma maneira isso, Jason voltou das trevas, e aí eu mesmo comecei a receber pelo WhatsApp pessoas mandando mensagem com o texto que era o meu texto. Como autor desconhecido. Poxa, meu crédito, querido. Fica aqui reconhecido. Incrível. Por redes É sociais. verdade. Axel Ruge e Regis Montanha são os autores desta música. Agora eu queria te fazer uma pergunta invertendo, te colocando do outro lado do balcão. Tem campanhas
que, como consumidor, tu consegue lembrar do impacto que tiveram na tua vida? Ah, eu acho que desde que eu era pequeno, assim, né? Por exemplo. Nossa, agora tem que pensar, assim. Eu acho que eu sempre gostei muito das propagandas da Coca-Cola, como e quando eu era guri, tinha as propagandas da Coca-Cola, que eram super bacanas, e aí tinha as da Pepsi, que sacaneavam a Coca. Maravilhoso. Aquilo pra mim sempre marcou muito, assim, como, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não fazia muito de uma marca ficar falando da Uhum. concorrente, Provocando. mas quando vinha, a gente via muito propaganda americana, propaganda Uhum. europeia, esse tipo de coisa acontecia, a gente achava incrível aquilo lá. A Pepsi, lembra, né, quando a Pepsi assume o segundo lugar, né? Tem Pepsi, pode ser? Isso muito tempo depois também era Legal. genial, Marcou, né? né? Eu tenho também uma pergunta que eu gosto muito de fazer a criativos, que é o seguinte: existe alguma campanha ao longo desses anos todos que tu queria ter assinado a campanha? Aquela inveja gostosa, assim, né? Fala, "Pô, por que Exatamente, não fui assim. eu que fiz Ai, isso?" por que eu não tive essa ideia? Olha, eu vou dizer assim, até sendo bastante bairrista, acho que uma das campanhas mais legais que eu vi, que mais eu digo, "Pô, que ideia genial", foi uma campanha que a 10 Propaganda fez para o cursinho universitário. Quer dizer, né, difícil mesmo é a É a vida, vida vestibular de toda. dar um jeito. Eu acho aquilo de uma genialidade, porque Gente, o muito conceito é bom. maravilhoso, os comerciais eram divertidíssimos, pegou também de um jeito incrível, eu acho que pra mim, é a propaganda que eu gostaria de ter feito. E é uma campanha, foi uma campanha, na verdade, que é de um formato que a gente não vê mais, né? Que são quase que sketches, assim, né? Numa sequência, tinham várias, né? Numa Tinha o época. Renato Meu Gato, tinha Isso aí. Tô Te Olhando de um Jeito Diferente. A gente lembra até hoje, nós estamos falando uma coisa Nossa, de gente, muito. mais de 20 anos atrás, e eu acho assim, é de uma época também que a propaganda se permitia ser divertida, ser engraçada. Hoje em dia a propaganda ficou meio chata, ficou meio burocrática. Eu acho muito raramente a gente vê algo como aquilo, tanto que tu lembrou que não se faz mais. Aquele medo do cancelamento, assim, hoje em dia. Também Ou tem muito até Vai errar a cancelamento, mão. né? ou da judicialização, assim, né? Tem um processo que tá trancando um pouco a criatividade, né? E aí a propaganda ficou chata, ficou sem graça, ficou, né? Aquele humor, tudo aquilo que a gente tinha, que a gente via, não se vê mais, é uma pena. Tu sente falta dessa liberdade criativa que tinha quando tu começasse? Sinto, eu acho que a propaganda era uma coisa, o que eu pelo menos, o que mais me atraía na propaganda era essa possibilidade de ser criativo, de fazer coisas divertidas ou emocionais, né? Pra mim sempre foi uma oportunidade de tocar as pessoas pela emoção. E eu acho que hoje em dia se perdeu muito isso, até pelos formatos, né? Pra gente fazer um comercial para emocionar alguém, e não é em 15, nem em 30, nem em 1 minuto, às vezes precisa de muito mais tempo que isso. E hoje tá tudo muito rápido, né, importante são os primeiros 5 segundos, porque depois o cara já dá um pular no comercial. Então tudo isso fez com que mudasse um pouco o cenário. E sem contar que a próxima geração, por exemplo, é bem pouco impactada por comerciais, especialmente audiovisuais, né? Com essa coisa do on demand, enfim. De outra forma, né? Nesse ritmo mais curto, mais short, né? Tudo short. Ou os influencers também, né, na Também. verdade, a gente também. as propagandas mais chatas de fazer na minha época, que eu fazia muito propaganda comerciais, era depoimento, era comercial com celebridade, né, porque era aquela coisa, botava lá uma celebridade falando, não tinha a oportunidade de fazer uma coisa muito diferente, né, tinha que dar uma bela de uma volta para ficar interessante um comercial desse. E hoje em dia, o que as pessoas mais veem é isso, né, são pessoas que nem são celebridades às vezes, mas estão lá falando, pra câmera: "Ai, vocês", vou dizer uma coisa pra vocês que só eu vou dizer, ninguém mais conta isso pra vocês. Eles vídeos, né, eu acho muito chato aquilo. Mas é o que hoje em dia mais funciona. Nessa temporada tem sido um pouco difícil a gente fugir de uma pergunta que é justamente a gente tem, né, proposto esse review em 20 anos. Em 20 anos a gente vive outra sociedade, outra tecnologia. Como é que para ti impacta toda essa velocidade, inteligência artificial, toda essa forma nova de consumo? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai mudar profundamente várias coisas, mas na nossa vida de comunicação vai ser avassalador. Já está sendo, eu acho. Uma coisa incrível, né, eu acho que vai bater muito em todos os aspectos, desde a questão da criação, da produção, da veiculação. Então, eu vejo isso, eu vejo muito
a inteligência artificial assumindo um papel que muitas vezes era do estagiário. Né? Aquele cara que vai, às vezes não vai ter a grande ideia ou não vai ter a questão estratégica, mas a execução, a busca de referências, aquela parte mais operacional. E eu acho que tem dois problemas nisso. Um problema é o fato de que está sendo feito por inteligência artificial e não pelas pessoas. Mas acho que tem uma coisa mais profunda que esse tipo de papel era formador de novos talentos. Né? Eu acho que essa nova geração já tem um problema que é o trabalho remoto, que ela não tem aquela possibilidade de Da conviver, troca, né? da troca, né? Tu tá numa sala cheia de criativos, tu tá fazendo teu trabalho, mas tu tá ali escutando e vendo outras coisas. Isso sempre foi muito rico. A escala, isso era uma loucura, né? Aquele ambiente que Puxava, tinha, né? era um ambiente muito rico. Legal. Então, eu acho que hoje, quando todas as reuniões, todo o trabalho é remoto, às vezes as pessoas não estão nem na mesma cidade, que dirá na mesma sala, isso já é um problema para a formação dessa nova geração. E a inteligência artificial vai piorar isso. Limita repertório, né? A gente tem falado isso bastante também nessa temporada. A falta de repertório que a geração vem por conta desse ferramental disponível para eles, né? Fica muito fácil. A gente não tem como fugir, na verdade, né? Tá posto, né? Mas não dá ao mesmo tempo para não lamentar. E agora eu me lembro, nós tivemos recentemente agora cobrindo o Web Summit do Rio de Janeiro, né? Eu e a Márcia, e ouvimos, casualmente, porque estava na sala de imprensa a atriz, hoje empresária também da Prosteco, ela fez uma fala que nos impactou muito a respeito da inteligência artificial, comentando que alguns anos atrás, quando ela gravava a novela Salve Jorge, eles levaram 3 semanas para gravar uma cena da novela que iria ao ar em 3 dias. Era um furacão, era um episódio climático, era algo de muita repercussão, de muito trabalho, né? E ela disse com a certeza de que hoje essa cena teria sido feita em 3 minutos com a inteligência artificial. E, claro, com muitas pessoas sendo reduzidas, né, da equipe. Então, esse também é um impacto, né? Que a gente já sente hoje, que é o enxugamento de redações, de agências. É essa mudança, né? Essa mudança inevitável. Isso que a gente tá vendo. Axel, a gente conversa muito com publicitários em geral, mas criativos mais especificamente, tem muito a cultura do prêmio, né? Do reconhecimento, afinal de contas, é o reconhecimento da tua mente, né? Dessa mente brilhante, dessa criatividade. No perfil original, o autor, ele dedicou uma retranca, que a gente chama, para quem não sabe, para quem não é do jornalismo, é quando tem um intertítulo e aí alguns parágrafos. Uma retranca inteira só para falar sobre a tua relação com a Associação Rio Grandense de Propaganda, a ARP, por conta dos prêmios. Naquela época, tu tinha sido escolhido como presidente do júri do Salão da Propaganda, era um outro formato de avaliação. E também, no mesmo ano, tinha sido indicado a publicitário do ano pela segunda vez. Casualmente, inclusive, quando a gente conversou, foi o ano que tu ganhou, né? Mas foi posterior ao perfil. Também teve prêmio do Colunistas, enfim. O que todos esses prêmios representam na tua carreira? Eu acho que, claro que é um reconhecimento, né? E é uma coisa que a gente trabalhava muito focado nisso. Claro que a gente queria ter resultado, claro que a gente queria fazer a propaganda que funcionasse, mas sempre tinha em paralelo essa questão de fazer algo novo, algo diferente, algo inovador, porque em geral era isso que acabava sendo premiado, né? Então, eu acho que o prêmio era muito bom porque ele trazia pra gente uma vontadezinha maior de fazer algo novo, de ser criativo, né? De inovar. De inovar. E a questão da criatividade era uma coisa que, de novo, foi o que me puxou para a propaganda. O que eu gostava mesmo era de ser criativo. Então, a propaganda era um lugar onde eu podia ser criativo. É muito mais do que uma missão de, vou vender uma marca, né? A gente vendia marcas, mas a gente conseguia fazer isso sendo criativo. E o prêmio vinha como uma decorrência disso. Consegui fazer um trabalho tão diferenciado, tão interessante, tão criativo, que chamou a atenção do mercado, chamou a atenção dos meus pares, e eles estão aqui reconhecendo e dando, né? Tá certo? Segue assim. Então, era muito bacana. E aí, eu me envolvia bastante com essa história do prêmio, porque eu achava bacana ganhar, mas eu achava bacana também essa discussão e poder permitir também que as pessoas pudessem também ganhar e que isso fosse uma coisa válida, que fosse uma coisa que realmente tivesse a ver. Então, quando eu fui presidente do júri, eu me lembro que o júri ele tinha uma coisa muito matemática. As pessoas votavam 4, 3 e faziam uma soma. Mas muitas vezes o número é muito frio. E quando a gente olhava aquilo ali e discutia, mas
veja bem, talvez você não tenha percebido como essa peça está trazendo uma coisa. Então, essa discussão que eu trouxe para o júri, para tentar dar uma amadurecida no resultado. E foi muito legal. Foi mais trabalhoso. Foi mais custoso. A gente ficava fim de semana inteiro em hotel, discutindo e brigando, mas eu acho que no fim foi bacana. É enriquecedor também. E também teve, no ano passado, inclusive, também teve um outro prêmio, né, da ARP também. O reconhecimento ARP, que daí tem a ver realmente com a tua história. Isso, com a carreira. Exato. Aquilo foi Também legal. tiveram, tu ganhasse vários prêmios como diretor de criação depois, né? Então, o Isso. prêmio foi algo que fez parte da tua carreira, né? E eu acho, inclusive, que esses prêmios da criatividade, talvez eles elevam a régua, né? Porque aí tu te obriga a ser o melhor, tu quer ser mais, tu quer fazer mais do que aquele do ano passado. Exatamente. Mas ano passado foi um prêmio diferente, né? Foi um prêmio pela tua carreira. Pela carreira, pela trajetória, que foi muito bacana também, né? Eu até brinquei na arte, quando eles deram o prêmio, eu disse que eu estava acostumado a vida inteira a ir no festival, ir no Salão da Propaganda. Inclusive, eu conheci minha esposa numa festa do Salão da Tá dando Propaganda. spoiler no nosso Spoiler roteiro, a gente nem de sabe tipo, ainda. Próxima pergunta. E aí, eu sempre ia na festa, eu sempre via aqueles caras mais velhos, ganhando prêmio pela trajetória. Eu estava muito feliz que a área estava dando esse prêmio, porque significa que agora estão premiando gente mais jovem. Que legal. E é justamente, tu nos levantou a bolinha, deu a deixa. A gente vai adentrar um pouco agora a vida pessoal, né? Porque não foi só uma profissão que tu ganhou no mercado publicitário, foi também o teu amor, né? Que gerou frutos. O Felipe e a Fernanda, né? Eram bem pequenos na época que tu deu a entrevista. Por o perfil, né? Nesse ano, tu comemora 30 anos de casado com a Vera. Exatamente. É isso? 30 30 anos. Como é que tá essa relação familiar hoje? Cada vez melhor. Cada vez melhor. mesmo? É uma coisa incrível. A gente também, agora trabalhando juntos, eu sempre tive muito medo disso, né? Pô, será que não vai atrapalhar a relação? Mas não atrapalha, a gente tem uma sinergia super bacana, a gente se dá super bem. Fizemos 30 anos agora, totalmente apaixonados, fizemos uma viagem para comemorar. E tem os filhos, né, que são o fruto do nosso amor. Que idade Eu ia dizer que já são adultos, né? Porque na época o Felipe tinha 4, se não me engano, e a Fernanda tinha 1. Tinha 1. Que amor. Imagina, eles já Hoje, são adultos. Isso, o hoje. Felipe tem 26 e a Fernanda tem 23. Eles moram com vocês ainda? Moram conosco. Não passaram ainda pelo ninho vazio. O ninho ainda não se esvaziou. Mas, naquela época do perfil, o Felipe com 4 e a Fernanda com 1, a gente imagina que as noites deviam ser bem difíceis, assim, ainda, né? E a gente sempre faz essa brincadeira, né? Hoje, eles adultos, as noites continuam difíceis, mas agora por outras preocupações de festa, de carro. Assim, a Vera é mais preocupada que eu. Não adianta me preocupar. Se eu preocupar ou não preocupar, dá no mesmo. Então eu não entro muito nessa. Mas o Felipe nunca foi de sair muito, ele é mais caseiro, e a Fernanda sai, mas é responsável. Então, não chego a perder cabelo com isso. Existe uma relação de confiança, então, assim, que te dá mais tranquilidade. Isso aí. Mas eu também queria saber o seguinte, Axel, voltando só um pouquinho, que a gente falou outras vezes, que o bom do Reconcare, desse refresh que a gente faz, é a liberdade do roteiro de poder ir e voltar. Claro. Eu fiquei pensando, te ouvindo falar sobre essas campanhas, enfim. Tem campanhas e campanhas, né? A gente sempre ouve muitos criativos dizer assim, poxa, o criativo, né, a área de criação, ela é muito menos glamour e muito mais, né, a ideia incrível, ela é muito mais rara do que aquela correria do prazo apertado, do pouco recurso, enfim. Tu te lembra de alguma campanha que tenha sido muito desafiadora, assim, que tu recebeu e pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E que no fim tu olhou aquilo e disse, nossa... Seja por tempo, seja por verba, seja por um briefing meio em branco, ou daqui a pouco um briefing muito específico que engessa. A gente falou também, né, a propaganda tá mais chata, né? Antes vocês tinham mais essa liberdade, né? Até porque a gente também talvez nós tivéssemos mais anunciantes mais corajosos, né? De comprar essas ideias, de bancar essas ideias. Teve alguma muito desafiadora na tua carreira? Tinha umas coisas que eram desafiadoras, que eram as propagandas recorrentes. Né? Tipo, todo ano tem que fazer a campanha de Natal, não sei o quê. E tinha uma coisa que pra gente era muito legal de fazer, mas era desafiador, que era a propaganda, era a campanha de assinaturas da Zero Hora. Porque basicamente o que a gente tinha que dizer é assina Zero Hora. E todo mundo sabe o que é Zero Hora. Não precisa dizer, Zero Hora. É isso, não precisa dizer, Zero Hora. Tem a Marta Medeiros, tem o Paulo Santana, entendeu? Era uma coisa que
Mas cada vez a gente tinha que fazer uma coisa que fosse interessante. E eu me lembro que tinha um ano que a gente estava tentando fazer a campanha e como é que nós íamos fazer uma coisa nova. E aí eu disse para a dupla, gente, vamos fazer uma coisa só que seja apenas legal e que diga ser a 0 hora. E aí a gente criou uma campanha que era a campanha de verão. Então a gente pegou os ícones da praia, que eram os churros, que era o milho, que era o sirizinho, que era na areia, e transformou eles em personagens e eles cantavam uma música, que era meio espanhola, assim, assina, 0 hora. Aquilo também foi um troço que aconteceu, que explodiu. Foi incrível, mas era um pepino aquela campanha. E era uma expectativa zero, assim, de repercussão. Não, até pelo contrário, a gente achava que ia repercutir, mas a gente não. Depois que a gente percebeu que dava para fazer isso aí, mas demorou mais para perceber que a gente tinha que se livrar um pouquinho da lógica e fazer uma campanha ilógica, irracional. E aí aquela coisa, pode ser qualquer coisa, né? Como é que tu sabe que aquilo ali vai ser? Mas pegou bem, funcionou, e de novo, foi uma campanha que acabou virando, era para ser a campanha de verão, e virou a campanha do ano inteiro, porque a gente pegou os personagens e trouxemos ele depois nas Olimpíadas, que ainda não era de Olimpíadas, então botamos ele no inverno, em vez no verão. Aí quando terminou o ano, a gente fez um comercial que era 0 hora demitindo os personagens. A gente tinha acabado a campanha. E aí tem eles lá na 0 hora, a gente filmou, e tava os desenhos animados lá dentro, e o cara dizia, olha, acabou aqui. Aí saiu na rua, na Ipiranga, se olhando. Aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Foi muito engraçado. Começo, meio e fim. Aquilo foi muito Ciclos. divertido. Perfeito. Adorei. Falando em ciclos, eu quero saber em que ponto está o ciclo de um hobby que tu comentou naquela época, que era a tua versão DJ. A gente avisou que a música ia aparecer. Hein? Não apenas de festas corporativas, mas também em festas tradicionais da boemia porto-alegrense. Além de gravar muitos CDs. Hoje a gente não grava mais CDs, né? Mas e aí, como é que anda a tua versão DJ? Isso aí foi uma coisa que eu sempre gostei muito de música, e aí, desde os meus aniversários, eu era o DJ desde os 18 anos, sempre botava música para o pessoal dançar na festa. E aí isso acabou crescendo, acabei curtindo muito ser DJ. Nessa época aí eu fazia balonê, na época Tradicional. não existe a balonê, né? Uhum. E continuei isso, volta e meia, quando alguém me chama, um amigo, um aniversário, eu vou lá e boto o som. Eu adoro botar som. O ciclo tá rodando. Segue firme. E aí o meu sonho era ter um programa de rádio. Isso desde pequeno também, que eu sonhava em ter um programa de rádio. E aí também fechei 10 anos do programa agora esse ano. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi? Eu estava conversando com o Edu Santos, da Lupe, e aí eu disse, sempre sonhei em ter um programa de rádio. Ele era um cara de rádio, né? Ele era Ipanema, né? E aí, A veia. Aí um dia ele disse assim, então para de sonhar, vem cá. Me pegou pela mão, me levou na FM Cultura. E me apresentou e disse, esse cara aqui quer fazer um programa de rádio. E ele é muito bom. Aí eu fiz um piloto, o pessoal gostou. Na época, a Nara Sarmento era a diretora da rádio. E aí começou o Sonora, nos domingos, 18 horas, que fechou 10 anos agora. Faz 10 anos que eu faço todo domingo um programa de rádio. O papo tá bom, mas a gente veio falar aqui que o Recontar conta com parceiros que acreditam na força da comunicação e da informação de qualidade. Conheça quem está com a gente nessa trajetória. Há 7 décadas, a Associação Rio-Grandense de Propaganda conecta, representa e fortalece o mercado gaúcho da comunicação. Uma história construída por profissionais, empresas e lideranças que ajudam a transformar a indústria criativa do Rio Grande do Sul. E agora você também pode fazer parte dessa rede. Ao se associar à ARP, você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios em grandes eventos e conexões com os principais nomes do mercado. Associe-se! Faça parte dessa história e ajude a construir os próximos capítulos da comunicação gaúcha. Léo Sabala Júnior está no comando do Rio Grande Record. De segunda a sexta, às 7 da noite, você acompanha as principais notícias do estado com credibilidade e a proximidade de quem tu já conhece. Rio Grande Record, a noite começa com informação de verdade. Bom, vamos continuar no âmbito pessoal. Lá, na entrevista original, tu afirmou que não servia para ser esportista, porque tu não gostava de jogar futebol e tinha largado a prática do tênis já fazia 1 ano. E disse também que tu não sabia fazer churrasco.
E na contramão da maioria, ainda é uma característica? Eu sou uma pessoa consistente. Eu não gosto de futebol, eu só assisto jogo de futebol de 4 em 4 anos. Ou seja, nesse momento Neste tu momento, e estás... só os do Brasil. ainda é mais específico, criterioso. Não gosto de futebol, gosto de tênis, não de assistir, de jogar. Jogo, essa época eu tava parado, mas eu continuo jogando, esporadicamente, mas jogo. Você jogar mais do que eu jogo. E churrasco eu continuo não sabendo fazer. E nem querendo aprender. Uma vez por ano, no Dia dos Pais, eu me proponho a fazer um churrasco. Mas é óbvio que eu nunca me lembro como é que faz e tal. Tem que ir no YouTube ver vídeo pra Mas hoje tem o GPT tutorial. pra ajudar. Tem GPT, tem YouTube. Tem tudo pra E ajudar. sai uma carne boa. Aí a gente tinha que entrevistar a Vera, Fernanda E Felipe pra saber. É verdade. Senão fica meio suspeito também. Quando a gente faz o perfil, e ainda hoje é assim, a gente sempre destaca 2 perguntas que é sobre a qualidade e o defeito. E é sobre isso que a gente quer falar. Qual qualidade tu destacou o fato de não pensar num problema sem encontrar uma solução? Isso é algo bastante destacável em verdade. qualquer tempo, né? Mas como defeito, tu te disse muito ansioso naquela época. Confissão que veio como um desejo. Abro aspas pra ti aqui. Mas espero que, com a idade, eu aprenda a ser mais tranquilo, mais calmo. Conseguiu? Eu A acho que sim. maturidade te trouxe. Eu acho que sim. É uma coisa que é natural, né? Eu acho legal ser mais velho, entende? A gente, né? A gente carrega tudo que a gente sabe fazer, toda a experiência, aí fica mais tranquilo, tá mais pronto pra aguentar algumas coisas, pra enfrentar, pra aceitar como é que as coisas são, né? Claro que no momento de ansiedade a gente fica. Mesmo hoje, como todo mundo brinca, que todo mundo mais ansioso por causa da tela, por causa da informação toda hora, notificação. Mesmo assim, tá mais. Assim, a gente também aprende, anos de terapia, né? A gente aprende a lidar com as coisas. O que mais me deixa ansioso hoje é a polarização. Esse é um troço que me incomoda, assim, sob maneira. Então, isso aí, pra mim, eu não... A cada 2 anos, então, sofre. Piora, exatamente. A pressão sobe quando chega essa história de eleição. mesmo. Porque é uma coisa que começa tudo ficar ruim, tudo ficar murrinha, sabe? Sim, de uns tempos pra cá ainda piorando. Nós sempre Piorando. fomos um estado muito característico. Mas não se compara. Polarização, mas realmente, Não, de um tempo pra cá. Então, Eu isso acho aí me que deixa ansioso. Escalonaram, né? De um jeito que não ficou legal. Né? Eu acho, inclusive, que para a sanidade mental do Axel, eu tinha que inverter a ordem, né? Começa o ano com a eleição e termina com Copa do Mundo, que daí é quase. Isso é o contrário, né? Pela fala do Axel, vê se tu concorda comigo, a gente teve aqui um episódio com o Leonardo Meneghetti, que também trouxe a questão da maturidade, e ele disse assim, algo como, tá, eu não vou ser literal, porque eu não vou testar a memória, mas assim, a maturidade traz menos filtros, mas mais tolerância. Algo como escolher as suas batalhas, mas menos filtro, porque também já não tem mais muito mais o que perder, né? Consegue. É mais ou menos essa linha a tua ansiedade? Eu acho que a gente tem mais tolerância com umas coisas e menos com outras. Né? E tem que dizer, prefiro não não entrar nesse assunto, porque vai me incomodar muito. Então, Como a polarização, por Como a exemplo. polarização, exatamente. Então, a gente começa... Eu acho que a pior coisa que tem é uma seleção das pessoas. Tu acaba dizendo, pô, eu não vou conversar com aquele cara, porque daqui a pouco vai entrar num assunto que eu não quero. E tu acaba te afastando. Isso é muito ruim. Porque tu já afasta as pessoas que tu gosta. Todos nós, acho que é um Porque lugar. antigamente a gente gostava das pessoas porque eu não sabia o que elas pensavam. Eu não interessava, não via o caso. As conversas eram sobre a Copa do Mundo, entendeu? Hoje as conversas começam a cair um momento de política, e aí estraga tudo. Então eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho realmente... E isso não consigo tolerar, esse tipo de coisa. Isso me incomoda bastante. Mas fora isso, eu acho que a gente realmente acaba escolhendo as batalhas. Acho que tá certo o Meneghetti por esse lado. Concordo, então. Concordamos com o relator. Axel, tu finalizou aquela entrevista com uma frase que foi bem interessante sobre a tua percepção do mercado da propaganda, tá? Tu disse o seguinte, abro aspas pra ti, não é um trabalho individual e não é quem cria que tem que brilhar. Não acredito nessa coisa do ego publicitário e não aceito. Esse egocentrismo só deixa a pessoa ainda pior. E aí, eu vou abrir aspas pra mim mesma, né? Porque
É uma brincadeira que eu faço com frequência, já transitando nesse mercado da propaganda há algum tempo, com o bônus de que eu não sou publicitária, portanto eu estou vendo de Isso. fora. Vamos fazer um evento para 25 publicitários, tenhamos 50 cadeiras, né? Uma para o publicitário e a outra para o seu ego. Tu concorda com essa tua versão de 2004 ainda? Sim, concordo. Isso sempre foi uma coisa assim que não bateu bem em mim e eu acho que o mercado também percebeu isso. Sempre tive muito esse feedback, que é essa questão de não deixar se levar pelo ego, sabe? Que na verdade isso é uma insegurança, né? Eu sempre percebi isso. Aquele cara que é muito estrela, muito brilhar, muito ego, no fim acaba tu percebe que aquilo é para mascarar um vazio ou uma falta até de talento, talvez, sabe? Então eu acho que eu continuo pensando assim, eu acho que a gente eu fui fazer propaganda porque eu queria criar, mas não porque eu quisesse brilhar, entende? Eu queria era criar, eu queria botar minha criatividade para fora, mas quem tem que brilhar é a marca do cliente. Quem tem que brilhar é o assunto que tu tá vendendo, né. E o que tem que brilhar é a tua equipe, não é tu. Então eu acho que essa é uma questão do ego que me pegava muito, assim, sabe, as pessoas, na hora de ganhar o prêmio, quem ia lá para cima era ela. Na hora do dia a dia, é a equipe, né, a equipe só funciona quando tu tá com o perrengue na mão. Então eu acho que isso aí para mim ainda é fundamental, eu acho. Não é uma pena, eu nunca entendi por que que propaganda gerava tanto esse desfile de egos, mas eu nunca valorizei isso, nem em mim, nem na minha equipe. Até por isso eu acho que consegui montar uma equipe maravilhosa sempre, assim, sempre trabalhei com gente muito bacana, muito talentosa e que eu mais sinto falta, talvez, dessa época da entrevista, é essa convivência com com as pessoas. Foi como a gente disse que ele ia na contramão da maioria, né? Porque isso é quase um contrassenso no mundo publicitário, né? Porque a gente fala isso também, essa questão dos prêmios, desses reconhecimentos, enfim, tem muito essa coisa né, desse ego, dessa vaidade, mas nada como um homem terapeutizado, como a gente diz, né? É verdade. Identifica que muitas vezes essa vaidade é para preencher vazios que vão ser preenchidos, né? Precisam desse suporte. A gente tá se encaminhando para o final aqui, a gente sempre faz uma provocação. Vê se tu fica preparado para responder essa próxima, tá? Não, fazer essa provocação para um criativo. É. Olha, eu tô com uma expectativa alta, hein, nessa Ai, próxima ai, pergunta. Agora que rufem os tambores. Lá naquela época, o título da tua entrevista era Dizendo o que o consumidor quer ouvir. Se a gente te pedisse para dar um título nesse refresh, nesse recontar da tua vida hoje, que título tu daria? Ah, still the same. É, eu acho que assim, Eu ia dizer que enquanto ele pensa, a gente podia botar um reloginho na edição, assim. Mas nem não. precisou, gente. Ou uma música Ai, ótimo. do Maravilhoso. DJ. I am what I am, entende? Porque eu sou mesmo. É o Não mesmo, é. a gente É o pode, mesmo. até ouvindo, né, lendo essa entrevista, Aham. tem muita coisa ali que eu digo até hoje. Essa frase, inclusive, que foi o título, eu Dizendo repito que o até hoje. consumidor quer ouvir. Eu entendo que o meu papel como publicitário é dizer aquilo que a marca precisa dizer, mas de um jeito que as pessoas desejem ouvir, né, é conseguir descobrir exatamente o que que a marca precisa dizer, qual é a informação, qual é o dado que ela tem que passar, mas que isso seja dito de um jeito que seja agradável, seja gostoso, seja divertido, seja emocional, para as pessoas poderem estar abertas e dispostas a escutar aquilo lá. A essência não muda. A essência do mundo. Legal. Mesmo 22 anos depois, É, né? É legal. isso aí. Axel, agora realmente a gente se encaminhando pro final. A gente sempre tem encerrado os nossos episódios dessa forma, explicando para nossa audiência e também para o nosso convidado que o objetivo do Recontar ele é fazer esse olhar para o retrovisor, né? Esse dar aos nossos profissionais do mercado a certeza de que eles têm uma história muito bacana, uma história muito inspiradora e que merece sim ficar esse registro e esse abre alas aí, né, para as gerações que estão vindo. Hã, e tem sido muito interessante, né, assim, as pessoas têm gostado de olhar para esse retrovisor. Mas quando a gente teve a ideia de fazer o Recontar, a gente pensava assim: o Axel de 2004
ele, claro, por ter sido perfilado, como a gente chama, obviamente já tinha uma carreira notável. Mas ele provavelmente era outra pessoa, né? Não é mais o mesmo. Tinha outra bagagem, pelo menos. Com né? certeza. Outro repertório. Repertório. Outro repertório. A palavra da temporada é repertório. O que o Axel de hoje, de 2026, diria daquele Axel de 2004? Eu acho que ó, segue em frente, tá? Tá no caminho certo, segue pensando o que tu pensa, segue acreditando no que tu acredita, porque tu tá bem. Te daria parabéns? Me daria parabéns, me daria estrelinha, me daria continue assim. Olha que bom sentar aqui, poder ter esse momento. Hoje a gente vive num mundo tão olhando para frente, né? Muitas vezes é difícil, a gente precisa deixar o nosso celular de lado para ficar no presente. Imagina esse convite para olhar para trás e poder te dar o parabéns pela essa trajetória. E é o parabéns que a gente te dá agora e te verdade. agradece imensamente por ter aceitado esse convite e generosamente compartilhar essa atualização de 20 anos aí da tua trajetória também. E o Axel, a gente inicia, né, o episódio falando também de muitos talentos, né? Que tu foi mentor, né, nesse mercado. E que tu é reconhecido, inclusive, no mercado por muitas pessoas, como a gente tem dito também. A gente faz o nosso tema de casa, né, quando a gente convida os nossos entrevistados. E ouve algumas pessoas, né, sobre essas impressões, enfim. E então te dá parabéns, Axel, porque realmente o teu nome é quase uma anonimidade, assim, no mercado, dessa questão muito de gerador de talentos, né? E tu fala muito em equipe, tu não quer brilhar sozinho. Isso é na contramão da publicidade, ou pelo menos do que se criou, né, da publicidade. Então, muitíssimo obrigada pelo teu tempo. Por topar, inclusive, abrir o coração, né? E olhar para esse retrovisor, fazer esse refresh da vida, para dizer, ó, ainda existe aqui uma mente pulsante, criativa, com muitas convicções mantidas, né? Desde aquela época. Outras filtradas, mas muito obrigada, de Tá verdade. bom? Daqui a 20 anos fazendo de novo. Olha Isso aí. Em Fica que aí o formato? desafio. Em que formato a gente Não não sabemos. sabe. Nós estaremos aqui para contar. Pode ser um avatar nosso, de repente. Para contar e para recontar. E para recontar, a gente aguarda e espera a audiência de vocês. Que esse papo tenha sido muito inspirador, que vocês fiquem com a gente e que também olhem para trás, para esse retrovisor de vocês, que possam ressignificar e parabenizar as trajetórias de vocês também. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau.